Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre people skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Maravilha! Você achou que tinha terminado a segunda temporada do VaboCast, mas ainda não. Estou de volta com uma surpresa especial. Teremos 4 episódios finais para celebrar a beleza que foi essa segunda temporada, em que eu recebi 23 convidadas e convidados do mais alto gabarito e que foram muito gentis em compartilhar aqui as suas histórias, seus conhecimentos, sua sabedoria, nos brindando com todo esse conteúdo maravilhoso. Então, nesse episódio 24, fiquem agora com os melhores momentos da segunda temporada do VaboCast. Espero que vocês gostem desse grande recap. Hoje você faz palestra, temos uma imersão juntos de gestão de pessoas. Você está o tempo inteiro gravando podcast como entrevistador ou como entrevistado. Então, para quem te conhece, percebe que a comunicação não é um ponto falho na sua trajetória. Se lá atrás isso poderia eventualmente ser em função da timidez, beleza, mas isso você conseguiu se desenvolver bem. Mas você considera que você ainda é uma pessoa introvertida? Eu não tenho a menor dúvida em dizer que eu sou introvertido e, como todo introvertido, eu tenho os ambientes onde eu me sinto confortável e mostro um lado onde as pessoas entendem que eu sou extrovertido. E, coincidentemente, um dos lados que eu desenvolvi e onde eu me sinto confortável é no palco, o que é talvez o maior contrassenso do que poderia ser feita essa análise. Mas eu sempre acreditei muito na teoria do Malcolm Gladwell, de, puxa, com 10 mil horas você se torna muito bom em algo que você faz. Talvez o que não foi escrito no livro do Malcolm Gladwell que eu acrescentaria é que não bastam 10 mil horas, tem que ser 10 mil horas com instrução. Eu nunca toquei violão. Se eu pegar um violão agora e sozinho achar que eu vou conseguir tocar bem com 10 mil horas, eu acredito que não, se eu não sei o mínimo, né, de quais são as notas, a forma de tocar. Então isso para mim foi o elemento de falar assim, puxa, como que eu vou aprender e me desenvolver? Mas ao longo do tempo também eu fui aprendendo que quando você fala preciso desenvolver a comunicação é algo muito amplo. Puxa, tem pessoas que são mais ou menos desinibidas, tem pessoas que têm uma maior clareza mental na hora de estruturar a mensagem que quer passar. Então é muito interessante você tentar avaliar aonde está o meu gargalo. Tem gente que prefere falar pensando, então quase que a pessoa desenvolve o que ela está falando à medida que as palavras estão saindo. E muitas vezes essa pode ser uma pessoa que dá mais voltas para chegar em algum lugar. E esse é um desenvolvimento. Tem a pessoa extremamente estruturada que ela é tão direto ao ponto que ela perde o preparo na forma de colocar. Então eu acredito que quebrar em várias etapas o que você precisa se desenvolver é mais fácil do que colocar tudo no mesmo pacote. A mesma pessoa que fala, puxa, eu não sou bom em vendas. Peraí, vendas é algo muito amplo, né? Você não consegue ter uma capacidade de escuta, você não tem uma capacidade de negociação, você não tem muitas vezes aquela cara de pau necessária. Então eu acredito que ninguém é tão ruim em todos os aspectos e também não existe alguém que seja bom em todos. Então tudo isso para dizer que sempre vai ter oportunidade de se desenvolver também, ainda que você seja bom em algo. Primeira situação que a gente, quando fala aqui sobre o seu histórico, sobre a sua bio, a gente vê que é uma engenheira que trabalhou em banco, ou seja, eu conheço algumas pessoas que te conheciam naquela época, uma pessoa que entregava muito resultado, que era uma pessoa bem assertiva, bem firme na sua liderança, e hoje quem conhece Carol Garrafa sabe que é uma pessoa mais people, uma pessoa mais humana, uma pessoa que foi buscar autoconhecimento, foi buscar neurociência, o entendimento de como o nosso cérebro funciona. Hoje é uma líder inspiradora. Então, como é que foi essa virada entre uma carreira no mercado financeiro, que é conhecido por ser um ambiente mais áspero, para hoje uma pessoa que entende e é protagonista desse movimento de humanização das relações corporativas e pessoais?
Vou começar falando de um ponto da virada que não dependia de mim, era o que eu não controlava. Meu pai faleceu. Não estava no meu controle. Mas o que estava? Eu começar a refletir sobre a vida. E foi nessa hora que eu falei, opa, peraí. Eu tô há mais de 10 anos no banco, entrego o resultado, sou questionada por que a minha área, a única área que trabalha as mesmas 14 horas por dia, porque a gente trabalhava 14 horas por dia, feliz, e entregava a meta. E eu falava, mas isso não é normal? Porque a hora que você tem isso como instinto, como propósito, como estilo de vida, aquilo parece normal. Mas a hora que você toma um solavanco, que foi esse ponto da virada, perdeu o pai, que era, assim, uma referência, que era um herói, que é meu símbolo do esporte, o esporte vem do meu pai muito forte, você toma esse solavanco. E ali eu fiz uma pausa para parar para refletir. E aí eu comecei a perceber que as pessoas ao meu redor, elas não eram muito felizes, que elas trabalhavam atrás desse resultado, mas era ano após ano a mesma coisa. E que é aí que eu decidi que eu queria estudar um pouco mais sobre comportamento humano, porque a minha parte lógica já era muito forte. A minha entrega, e você falou bem, quem me conhecia ali, o meu resultado sempre foi evidente. Meu pai falava muito que primeiro o dever, depois lazer. Primeiro a obrigação, depois a diversão. E isso ficou muito... então primeiro eu entrego o resultado, mas no processo pode ser fã? Work hard, play hard. Podemos, sempre foi uma parte de um equilíbrio. E aí eu realmente decidi, depois que eu tive esse solavanco, falar, eu acho que eu preciso de uma pausa para pensar. Porque até agora, mesmo a escolha da engenharia, mesmo a escolha da parte lógica foi, meu pai era engenheiro, minha mãe era engenheira, minha irmã mais velha era engenheira, eu gostava de números, ia muito bem em matemática, eu vou fazer engenharia. Aí eu olhei pro meu irmão, músico. Depois ele foi fazer publicidade. Eu falei, tem outro caminho. E aí que eu fui para a França. E no fundo eu fui para a França, primeiro fazer essa pausa. Mas eu fui sim, eu ganhei uma bolsa, eu estudei, porque eu tinha passado no programa onde o banco patrocina. E te manda 2 anos para fora. Mas ele só te manda para administração, ele só te manda para as top 5 lá. Eu falei, não, queria alguma coisa diferente. E aí eu fui para Lyon, e essa é uma outra coincidência da nossa vida, né? Fui para Lyon e fui estudar lá. Só que quando eu chego lá, eu vou te falar do meu segundo ponto de virada, que aí esse é meu. Esse é eu como protagonista já. Porque eu queria fazer um parênteses aqui. As pessoas, elas acham que elas não precisam de pausa. As pessoas acham que produtividade tem a ver com aceleração. E que cada vez que elas entregam mais, elas estão sendo mais produtivas. Mas para o cérebro, isso é você pegar sua máquina e botar em um estado que daqui a pouco vai começar a aparecer falha. E nessa minha pausa, foi aonde eu tive o maior insight da vida. Eu lembro, eu andando até a faculdade a pé, um frio. E eu comecei a pensar, por que eu tô aqui? Falei, todo mundo me questionando, falando, Carol, você é maluca? Você vai ficar sem ganhar salário, mas pior do que o salário é o bônus, porque não é que o banco ele me mandou, você não aceita ir com o banco, você tira um sabático de 1 ano, sem ganhar nada, e você não vai ganhar nada. Falei, por que eu tô aqui? E aí foi que eu entendi que a equação da minha vida não eram números, que nem eu achava que fosse para eu entregar resultado, era tudo que eu tinha ouvido de feedback, por isso que feedback é tão importante, é que a gente não escuta. Mas ali fez todo sentido, foi o connect the dots ali, que toda a minha vida de números, na verdade eu precisava botar pessoas na frente, eram pessoas com resultado. E ao botar essa equação de pessoas, eu falei, opa, então pessoas têm mais a ver comigo do que os próprios números que elas entregam, o próprio resultado. E eu acho que esse foi o segundo, e aí foi aquela trajetória que você já conhece bem, né? E aí chegamos nesse outro ponto de virada na sua vida, que foi a Vex. Conta pra gente por que esse foi um ponto de virada. Cara, a Vex foi muito chave pra mim, porque eu chego na Vex com um pouquinho de experiência técnica, então eu já tava ficando bom tecnicamente, eu já tinha uma experiência, já tinha feito algumas coisas legais, mas ainda no começo da carreira. Só quando eu chego na Vex, a Vex era uma empresa que ainda não tinha decolado, porque a gente tinha um conceito muito inovador que era como é que a gente instala a internet sem fio em locais públicos e a gente entrega essa rede para qualquer empresa usar como se fosse ela. Então você pode transformar, por exemplo, se a CIV naquela época você quisesse ter uma rede Wi-Fi, você vinha, falava com a gente, pegava todos os seus clientes usuários, agora você tem internet sem fio em todos os aeroportos, todos os McDonald's, todos os Starbucks, era esse o produto.
Quando eu chego, a rede está caindo todos os dias, diversas vezes por dia. E era um problema num servidor central que a gente tinha. Então eu chego me deparando com esse problema. Ninguém tinha me falado que a rede estava caindo todos os dias. Então para mim foi uma surpresa. Eles tinham 3 soluções naquela época, todas caríssimas. Naquela época, eu estou falando, eu terminei de trabalhar na Vex, eu trabalhei na Vex de 2005 a mais ou menos 2012. Então faz muito tempo. Naquela época era $1 milhão uma das soluções. Aí tinha uma outra que era uma empresa europeia, de um software que a gente usava, que era mais caro ainda, ou seja, era tudo muito caro. Eu cheguei um dia e falei, cara, vamos se aprofundar aqui. Chamei um outro engenheiro que tinha lá, cara, vamos ficar aqui a noite inteira até a gente descobrir esse negócio. Eu vou, me aprofundo, descubro o que que é. E tipo assim, depois que eu entendi, em 1 hora eu escrevi um software, resolveu o problema. Em 1 hora? Em 1 hora, assim, eu tive que estudar primeiro, mas depois que eu entendi o problema, agora eu entendi como é que funciona. Em 1 hora eu resolvi o problema. E não era um problema complexo. Simplesmente as pessoas não tinham se aprofundado no problema. Então, eu fui a fundo porque eu precisava resolver esse negócio. E aí, quando eu contei para as pessoas que estava resolvido e elas começaram a ver que não caía mais, que estava funcionando, que estava mais rápido, aí eu me deparo com as pessoas muito surpresas. Caramba, cara, você mudou nossa vida, obrigado, isso é um transtorno, não sei quantos meses que a gente está passando por isso. Isso me deu muita autoridade, fez com que eu crescesse muito rápido, porque eu não entro lá como CTO, né? Eu entro lá como gerente de tecnologia, e aí depois que eu faço isso, e eu começo a montar um time, eu começo a construir uma plataforma, eu construí um software que roda dentro daquele roteadorzinho, né? A gente criou um sistema operacional baseado em Linux, com softwares escritos em C, que é uma linguagem super avançada. Então, criei um negócio complexo junto com o time que eu montei, e isso foi o que permitiu que a empresa começasse a ter uma escala que ela não tinha tido antes. Então, a minha transição para me tornar CTO foi meio óbvia. E aí eu começo a me expor a problemas que eu não entendia, né? Então, eu lembro claramente, assim, eu com 20 e poucos anos de idade, eu com 23 anos, cara, a gente já tinha operação em quase todos os países da América Latina, eu fui para o Canadá para comprar uma empresa, para tentar fazer um M&A, uma fusão, qualquer coisa, e deu certo. Agora você pergunta para mim, quanto eu sabia de M&A? 0. Já tinha falado inglês no mercado corporativo? 0. Sabe, era tudo muito novo. Então a Vex, para mim, foi um ponto de inflexão, porque eu não estava preparado para praticamente nada que eu vivenciei lá. Mas isso não me amedrontou. Isso me deu energia para que eu fosse buscar a solução, fosse me preparar, me capacitar para eu conseguir fazer o que eu precisava fazer. Não significa que eu acertei tudo. Eu errei muito. E em muitos momentos eu não estava preparado para tomar as decisões que eu precisava tomar, mas isso também foi aquele estímulo de falar assim, cara, viu como é isso importante? Então você precisa se preparar, você precisa estar capacitado para, se uma próxima vez aparece um problema como esse, você sabe o que vai fazer, né? Desmistificando esse ambiente aí das grandes corporações institucionais, mas você migrou desse ambiente institucional e foi empreender. E sua primeira experiência empreendedora foi na XP. Conta pra gente como foi isso. Você sabe que foi muito louco, porque eu demorei muito para entender que eu queria sair da Goldman. Porque a Goldman, o maior banco de investimento do mundo, um super currículo, um super salário, sendo promovida, sendo bem vista. Sabe aquela coisa que os pais adoram contar para todo mundo? E eu fiquei acho que 1 ano nesse processo de entender que eu não estava feliz. Hoje, olhando para trás, é muito óbvio. Eu falo, eu não estava feliz porque eu gosto do desafio empreendedor. Né? Eu sou de uma família de empreendedores, o empreendedorismo sempre foi algo muito presente na minha vida. E quando eu comecei na Goldman, a gente estava montando a corretora no Brasil. Então, eu pude empreender dentro de uma grande instituição. Então, tinha toda essa coisa mais organizada, estruturada de uma instituição grande, parruda e uma multinacional, mas a gente tinha aí um pouco de empreendedorismo. Quando virou só o dia a dia, eu vi que eu não estava tão feliz. Naquele momento eu não sabia se é porque eu estava numa área muito comercial. Quase toda a minha carreira foi em áreas comerciais, né? Mais recentemente eu migrei para funções mais estratégicas, de liderança e talvez mais empreendedoras e de gestão do que necessariamente no comercial, mas sempre foi um pouco essa minha base. E eu tinha dúvidas se eu achava que o comercial era uma cadeira vazia, se era uma coisa com pouco conteúdo, pouca técnica. Eu mudei completamente a minha visão depois disso, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas em determinado momento eu vi que sentia falta de algo. E eu saí da Goldman, eu fui fazer algumas conversas, caí numa sala com o tal de Guilherme Benchimol, que à época ninguém sabia exatamente quem era.
E, putz, eu senti uma energia diferente, meio essa coisa empreendedora mesmo, que eu vejo em pessoas hoje, que eu consigo olhar você, eu consigo olhar o Nardon, eu consigo olhar outras pessoas e falar, tem uma veia empreendedora, tem uma coisa de querer resolver problema, de ter um brilho nos olhos, de não ser um funcionário, sabe? E não tem nada de errado com isso, eu acho que cada um tem seu perfil e todas as empresas precisam dos diversos tipos, mas naquele momento aquilo me brilhou o olho. E não foi fácil essa transição, porque você sair de uma coisa super institucional, que tem toda uma estrutura, um plano de carreira, e ir para um lugar que, assim, não tinha quase nada de estrutura, a gente queria fazer café da manhã para os clientes, precisava ir na padaria e comprar. A época que eu comecei na XP no Private era assim, dá um puta frio na barriga. Mas depois que você pega esse desafio, que você olha pra trás, você vê tudo que você caminhou e onde você chegou, você fala, caramba, isso é muito bom. E aí eu acho que depois que o bichinho do empreendedorismo te pica, é muito difícil você voltar atrás. Não que, assim, não possa querer um dia estar em instituições grandes, acho que tem super seu valor, e eu acho que quanto mais sênior você é, mais empreendedor você tem mais ingerência sobre as coisas, você é mais gestor das coisas mesmo. Mas, putz, essa coisa de resolver problema, essa coisa empreendedora é muito gostosa, né? Então, acho que esse foi um ponto de virada importante na minha carreira. Eu também tenho uma certa saudade desse momento. É claro que quando a gente está no olho do furacão, tendo que comprar lá na padaria, a gente tinha que montar uma cadeira, porque não tinha cadeira suficiente, tinha que toda vez montar uma cadeira. Eu sinto um pouco de saudade. No olho do furacão é meio difícil, você não sabe, tem que comprar o jantar para pagar a janta e o almoço, aquela confusão toda, mas sem dúvida esse frio na barriga, essa vontade ali de construir algo do zero e de inovar e de gerar valor para o cliente e construir um time campeão, isso sempre foi também algo que me motivou muito. Também tive uma experiência numa grande corporação, foi uma experiência bacana, principalmente para saber que não era o que eu queria. Perfeito, também vale, né? Pois é. Eu queria entender ali, o que você atribui a isso? Você citou agora a questão da força do time, mas só o time está empolgado, como vocês sócios estavam empolgados? É importante, é bacana, mas não é suficiente. O que você atribui o fato de vocês não terem desistido quando estavam muito, muito próximos desse fundo do poço, representado por esses diversos exemplos que você trouxe agora? Vabo, eu acho que nesse dia que se reuniu eu, Guarani e o Fernando, no final a gente tinha uma pontinha de esperança, sabe? E a gente conversava, de cara, uma hora vai virar. O Guarani que estava na época mais na rua ainda, e, pô, cara, uma hora isso vai dar liga. Então, eu aprendi depois dessa também a ter um olhar filtrado, porque o empreendedor tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente fica míope mesmo, sabe? Mas ali tinha uma ponta de, cara, vamos insistir. Até porque você quebrar com a dívida de 2,5 milhões, quebrar com 3, vamos botar um limite, vamos fazer o nosso melhor e vamos para dentro e ver o que vai dar. Mas eu te diria que a não desistência foi realmente pelas pessoas, sabe? Que tinham comprado. Porque ao mesmo tempo que muita gente fala, cara, viu? Falei que ia dar merda. Quando pessoas falam que vai dar errado e tem pessoas que acreditam em você, cara, o poder de multiplicação que a galera que tem é maior do que o poder de visão que essa galera que tem. Então, eu acho que foi isso que me motivou, sabe? Você olhar para o lado e falar, cara, pô, a galera tá acreditando. E também um fator de a gente acreditava no projeto. A gente acreditava que o nosso diferencial de prestação de serviço faria o negócio virar quando a gente tivesse as primeiras vendas. Então, a gente precisava era disso, a referência. E quando a gente teve, realmente, as coisas deslancharam. E aí foi bem legal também. Aí entrou uma venda, aí entrou outra venda. Exato. Entrou uma venda, aí o médico de lá, pô, por que vocês não vão no hospital tal? Aí entrou. E aí o famoso boca a boca. Porque nem dinheiro para marketing a gente tinha, né? Queria te perguntar sobre, cada vez mais a gente vive a questão dos dados, dos números, dos fatos. Muito importante, sem dúvida alguma. Mas qual o papel da intuição também nisso? Será que a gente descarta totalmente a intuição? Como é que você toma a decisão hoje? Quanto você olha dado e quanto você olha a intuição? Pra gente foi muito importante a intuição nesse começo. Mas com certeza a gente teria acelerado o passo se a gente tivesse olhado mais os dados. Então deu certo, mas poderia ter dado mais se a gente tivesse acelerado o nosso estudo, nossa investigação, nosso mercado. Então é só para reforçar a importância disso. Assim, hoje em dia eu não tomo nenhuma decisão sem dados, mas sempre tem o quê da intuição também.
Os dois. Eles têm que estar, sabe, igual a empresa ambidestra. Uhum. Puxa, como é que você utiliza dessas duas potências para você tomar as melhores decisões? E não só olhando a sua intuição. Aquelas pessoas que mais você confia, como que elas estão vendo sobre aquele prisma também? Porque às vezes a gente tem conversas super interessantes na Gup para tomar uma decisão, todo mundo olhando os mesmos dados, a gente ainda consegue interpretar os dados de formas diferentes. Olhando, então, assim, por isso que é importante esses prismas, né, diferentes. Mas com certeza, assim, esse início da Gup, a gente errou muita coisa por falta de conhecimento, Vabo. Então, por exemplo, a gente errou o ótimo inimigo do bom. Nossa, o que eu fiz de tela de design para ficar perfeita, eu nem sabia o que era MVP. Né? No começo, eu brigava com o Robson, que é o fundador técnico, todo dia. Porque ele falava de ser lean, de ser enxuto, de ser ágil, e eu tava no PMBOK, da Ambev que eu tinha aprendido. Eu assim, Robson... Master Black Belt. Pô, falei, Robson, cadê aqui, ó, PMI, entendeu? Cronograma, tipo, quero começo, meio e fim. E ele assim, não, Mari, aqui é outro mundo. E eu ficava louca com ele. Então, assim, é importante, de novo, ir quebrando as crenças e, pô, abrindo sua caixinha de ferramenta, o que eu coloco aqui. Mas, com certeza, isso... Eu tenho duas esposas, né? Poderia ter ajudado mais, mas talvez, se eu soubesse todas as complexidades, eu poderia também ter desistido. Então, assim, ó, às vezes você também, um pouquinho da ignorância te ajuda, né? Sobre o sofrimento material que você comentou, que você perdeu tudo. Muitas pessoas poderiam utilizar essa situação como um gatilho inconsciente, involuntário, de, por exemplo, cair numa depressão, de, por exemplo, levar a questão do perder tudo também para um lado de dificuldade de saúde mental. Mas, aproximadamente ali 3 anos depois, você já se reergueu e montou uma nova empresa. Explora um pouquinho mais esse momento, ou seja, quais foram as situações em que você passou? Você pensou em seguir por algum outro caminho? Ou você entendeu que precisava dar a volta por cima e criar essa nova empresa seria uma dessas formas? Então, vou dividir de novo em etapas, porque hoje, olhando para trás, fica mais fácil. No curto prazo, eu fiquei completamente perdido, porque eu fiquei de 2008 a 2011, basicamente vendendo ativo, falando com credores, que é um ambiente horroroso para quem é empreendedor que gosta de escalar negócio, que é o nosso caso. Uhum. Criar negócio, ter ideia, se juntar com gente boa, escalar, trazer sócio, é isso que a gente gosta de fazer. Nessa época, eu nem sabia que eu era empreendedor. Não sabia nem que era essa palavra, para ser honesto com você. Mas eu tinha o sentimento de que eu queria construir coisas, fazer coisa nova. Mas no curtíssimo prazo, como eu estava perdido, eu me dei conta que eu tinha um ativo muito bom, que era a experiência internacional, aliada com a juventude, com a capacidade de conectar com o meu network coisas relevantes no agro global. Eu tinha essa consciência. Mas eu não sabia por onde começar. Tão forte tinha sido a porrada. Eu hoje sei, na época eu não sabia, que eu me cadastrei na Cato Online, por incrível que pareça. Falando 4 idiomas, tendo mestrado na Europa, conhecendo o mundo inteiro, tendo começado uma história de super sucesso com os outros sócios, até a abertura de capital. Eu estava tão perdido que eu entrei no site e cadastrei um currículo. Só que a combinação de perdido e arrogância ainda não tinha se equilibrado. Então, o que estava na minha busca? Presidente, eu tinha que ser presidente. O meu currículo e a vaga que eu procurava era presidente e CEO, literalmente. E aí passou uma semana e ninguém me ligou. Por incrível que pareça. Pô, cara fudido e famoso como eu, ninguém me ligou. E aí, cara, foi meio que quando eu comecei a me dar conta, eu falei, não. Primeiro, você não é tudo isso que você achava, ou você está se posicionando mal. Vamos buscar. E aí eu comecei a buscar ajuda com as pessoas que eu conhecia. E eu conhecia muita gente, imagina. Quando você sai do zero e vai até a IPO, você basicamente conhece todo mundo do seu setor. Porque você rodou o mundo, você foi com todos os banqueiros, todos os credores, todos os fundos, e a gente tinha feito isso. E aí ninguém te atende. Ninguém, literalmente. Assim. Se eu mentir para você que 9 entre 10 pessoas não me atenderam, não me ajudaram, é mentira. Ninguém me ajudou. As pessoas que me ajudaram de verdade foram meus pais, meus irmãos, minha esposa e meus poucos amigos, que são meus amigos até hoje. Pouquíssimos amigos. Depois eu fiz vários outros como você, graças a Deus, mas os meus amigos daquela época... Na hora do IPO, todo mundo quer falar. Tava todo mundo na festa. Aí na hora da ressaca da festa,
todo mundo some. Essa foi uma baita lição. Eu sei que todo mundo fala isso, não, quando você está no fundo ninguém te dá bola, não sei o quê. No meu caso foi muito emblemático, porque eu ainda encontro essas pessoas na Faria Lima, né? Porque graças a Deus eu me refiz, né? Graças a Deus eu reconstruí uma história depois em tecnologia, em digital, nos últimos quase 10 anos aí. E é legal porque são as pessoas, algumas dessas pessoas participaram das novas histórias que eu construí. Que tendências que você observa que em 97 era o que estava em voga e o que se manteve até hoje e o que mudou de lá para cá, especificamente na indústria de moda, especificamente com essa leitura, esse olhar que você tem a respeito desses fatores? Acho que a indústria de moda, até os anos 2000, era uma indústria ditatorial, né? Ela ditava o que as pessoas tinham que usar, tinham que vestir, como vestir. E isso, depois da era da internet, isso acabou. As pessoas foram entendendo um pouco o que era para elas, o que era personalizado para elas, o que fazia, correlacionava com princípios e valores de escolhas, o que combinava com elas, de fato, né? O que era... E aí a indústria teve que descer de um salto alto horroroso, porque era uma indústria que era muito ditatorial. Ou você usa isso, ou você está fora de moda, ou você compra isso, ou você não pertence a um cluster. E a moda teve que baixar a cabeça e se colocar em um lugar que é muito dinâmico, que muda muito rápido, é uma juventude que dita muita moda, e que normalmente não era. E a moda teve que se achar no seu outro lugar. Então, eu acho que isso foi a maior revolução da moda. Hoje a gente tem grandes grupos de moda que são direcionados pelo TikTok, que são molecadas de 14, 16 anos, que estão inconscientemente mandando nesses grupos de moda, que estão dando as suas mensagens desses cores que são usados e muito rápidos, né? Então, tem tênis core, que agora é a moda de tênis, daqui 2 semanas é Barbie core, e aí dura mais 3 semanas, e depois é punk core, e já muda absolutamente tudo. Então, para a moda, foi um rabinho, assim, entre as pernas e ver que a gente se comunica com outro tipo de consumidor. Então, acho que isso foi o que mais mudou. Mas acho que o que continua da moda é o poder de sedução. A moda, ela tem esse poder de comunicação, que, sem dúvida alguma, é o meu grande balizador, e a moda tem esse lugar de sedução, esse lugar de conquista, esse lugar de merecimento, né? Eu uso essa roupa, eu uso essa marca, eu uso esse produto porque eu mereço, né? É um presente para mim. E isso é muito legal. A mulher, quando ela começa a ter a sua autonomia, a primeira coisa que a mulher vai comprar são roupas que decifrem ela, que falem sobre ela. E eu acho que a moda ainda tem esse papel super importante de autogratificação, sabe? Porque eu sei que você é um exemplo desse tema, que é o give back, que é você devolver para a sociedade aquilo que você aprendeu, aquilo que você teve de oportunidade. Queria que você falasse primeiro sobre o give back, para depois a gente falar sobre as iniciativas que hoje você participa. Eu acho que o give back, assim, da maneira mais ampla, né? Eu acho que nem só empreendedorismo, para mim, pessoalmente, é um negócio que preenche demais, né? Eu acho que a gente teve, talvez, sorte em muitas coisas da vida, e também tenho clareza que muita gente me ajudou em momentos diferentes. E eu tento, de uma maneira assim, meio exaustiva, ter certeza que eu não deixo ingratidões para trás, né? Porque às vezes a pessoa te ajuda num momento, depois você evolui tanto ali para frente, que às vezes aquilo ali fica pequeno, mas naquele momento foi gigante aquilo que aquela pessoa fez, né? Então, eu acho que ter essa disciplina que eu tento ter de dedicar tempo para os outros, eu sei que pode fazer a diferença na vida de alguém, seja na vida, problema pessoal, ou seja um problema carreira, empresa e tudo mais. Então, eu acho que o give back é um negócio que me preenche super e eu acho que a gente tem a oportunidade, a gente, como empreendedor, a gente já viveu muita coisa. A gente pode compartilhar aprendizados, sucessos e insucessos, que pode acelerar muito a vida, né, de outras pessoas, outros empreendedores. Não custa a gente compartilhar isso. E eu acho que você fazendo bem... é uma coisa meio de energia, esse negócio volta, não tem como, né? Primeiro, você faz bem, se sente bem, a pessoa se sente bem, e aí eu vejo que agora, né, a gente lançando empresa nova, você vê que muita gente torce a favor, você sente que as pessoas estão empolgadas com aquilo e que estão torcendo para aquele negócio dê certo. Então, talvez é um give back que tem até um pontinho egoísta, porque você ajuda muito, mas é porque a gente é muito ajudado, né? E não sei, é que nem ovo e a galinha, não sei o que vem primeiro, se eu vou ajudar ou vou ser ajudado, tanto faz, mas quanto mais eu fizer,
eu sei que quando eu passar a mão no telefone e falar, pô, Vabo, tô precisando de uma ajuda, tal, você me ajuda a conectar, você vai falar, pô, claro, Fê, vambora. Mas eu acho que isso vem muito também com a confiança, né, que você acaba criando nas pessoas, tal, e é um negócio que eu gosto muito. E tem algumas coisas que são mais óbvias, que é Endeavor, que a gente participa, já demos e já fizemos muita mentoria, mas também no terceiro setor, né, acho que como que eu posso ajudar ONGs, enfim, pessoas que não têm a condição, ou não têm a visão, ou não têm o alcance de alguns assuntos, pessoas, o que quer que seja, e levar para um novo patamar, que foi meu envolvimento lá atrás com o Gerando Falcões, com o Edu. Logo no começo foi justamente de ver que tinha uma pessoa ali com uma capacidade de fazer as coisas acontecerem, uma força interna gigantesca, mas ele não tinha as pontes ainda, né? Ele não tinha a conexão com as pessoas, mais pessoas que poderiam ajudar ele, empresas que poderiam se agregar à causa ali. E foi um pouco, Edu, peraí, vamos fazer. Eu lembro muito bem, a gente falando, Edu, vamos fazer um jantar de captação. Ele brinca sempre com isso. Eu falei, mas você tá louco, mas quem que vai pagar dinheiro para jantar comigo? Eu falei, não, vamos fazer, vamos trazer a causa, você vai contar como que está transformando a vida dos jovens da periferia. Mas quanto que a gente vai cobrar? Eu falei, sei lá, uns R$500 o lugar. R$500? Eu falei, não tem jeito nenhum. E aí o primeiro jantar, sei lá, acho que a gente captou uns R$500 mil. O último acho que foram 40 milhões, né? Assim, depois de vários anos. Então, você conseguir ver que você tocou e ajudou de alguma maneira, tal, nossa, semana passada mesmo, ele, Fê, preciso falar com você. Pô, claro, Edu, posso te ligar? Pode, agora, liga aqui. Então, assim, não custa nada, custa tempo, mas o impacto desse tempo, desse investimento de tempo, o impacto é tão maior do que o que a gente abre mão, né? Você não reclama. O negócio tá duro, tá difícil, tem um monte de coisa. Não reclama, sorriso no rosto, acorda cedo, manda brasa. Como é que pode, Beta? Me explica isso. Se alguém me garantir que reclamar adianta, eu mudo. Se alguém me disser que reclamar, que se angustiar, se questionar do si, porque você resolver algo, eu mudo. Não adianta. É o que é. Ou a gente sorri, ou fica muito mais duro, muito mais difícil. Então, eu tenho muito orgulho de ouvir isso. Isso me dá uma paz no coração, e eu tenho certeza meus pais vão ouvir, que a gente vive para isso, para ser muito grato por tudo que nos acontece. E a gente falou de escolhas, de felicidade, e para mim o conceito de felicidade é justamente poder escolher. Felicidade é decisão. Então, você pode escolher que roupa você vai usar, é porque você tem mais de uma roupa. Você pode escolher o que você vai comer, é porque você tem opção. Então, parem de reclamar. Sorria, aproveita a jornada. Isso não é romantizar, é simplesmente agradecer em forma de atitudes esse presente, essa dádiva que está vivo. É muito mais simples e mais prático pensar dessa forma. Foi muito interessante porque nesse ano eu fui comemorar no meu Réveillon, lá em casa, em Alphaville, morava numa casa maravilhosa, meus amigos todos lá. Eu tinha acabado de conseguir fazer uma captação no sufoco, num momento dificílimo do país, tinha passado por a história para um outro podcast, mas passado por uma crise enorme com meus investidores e tudo. Fechei a rodada, estava nos termos final da due diligence, ali na piscina de casa, olhando para o céu, amanhecendo o dia, todos os meus amigos, eu falei, Deus, estou grato, obrigado por tudo, né? 37 anos, eu tinha 36 na época, tudo que eu conquistei do zero, tá nesse topo, né? Achando o máximo ali, não ter quebrado, ter conseguido sobreviver. Mas, cara, eu não estou feliz. Eu não estava... A ansiedade de conquistar aquilo tudo virou uma ansiedade de não perder. Eu não curtia nada, assim. Eu estava num nível de tensão muito grande. Era sempre muito tenso, era sempre muito... Eu fui com a minha esposa na época para o Chile para emendar um final de semana. Quinta, sexta, sábado, domingo. Chegamos na quinta no Chile, na sexta eu falei, Juliana, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Os restaurantes de São Paulo estão melhor, vamos embora para São Paulo, tem 1 milhão de coisas para fazer. Eu não consegui ficar 2 dias no Chile. Voltei, era isso. E Vabo, 90 dias depois que eu perguntei para Deus, sobre o que é, o que eu devo fazer, ele me mandou uma resposta. Ele me mandou uma resposta e foi uma resposta dura.
90 dias depois disso, eu estava em Tarifa, na Espanha, fazendo kitesurf. Imagina, capa de revista, New York Times, centenas de milhões de investimento, aquela espuma toda. E lá em Tarifa eu não tinha mais minha empresa. Tinha sido afastado dela. Estava no conselho. O conselho é um lugar refrigerado, que eles colocam ex-founder sem informação. Você fica ali. Eu não tinha mais aquela casa linda em Alphaville. Tinha ficado por divórcio. Eu não morava mais com meus filhos gêmeos. Eu não tinha nem minha Golden Retriever, que era minha cachorra desde o início do casamento, igual aquela que você tem. Ficou com a casa, né? Não aceitava cachorra no flat que eu fui morar. E foi uma capotada ali, eu pude perceber com muita clareza a impermanência de todas as coisas. A impermanência da fama, do sucesso, do dinheiro, daquilo que você acha que é permanente, que você acha que te faz de você quem você é. Eu perdi aquilo tudo muito rápido. E por incrível que pareça, eu estava mais feliz naquele momento, eu estava mais leve. Parece que tinha explodido aquele balão da pressão. Então eu considero que essa foi a primeira grande virada nesse nível que eu tive, de começar a entender essa impermanência, começar a entender que as coisas vêm e vão. Aí eu tatuei lá para lembrar disso para sempre, aqui lá em Tarifa, living a day por day every day. Theo e Luca, vivendo um dia por dia a cada dia. Esse foi um grande ponto de inflexão na minha vida. É sobre isso, não é? Ufa, tô até fiquei aqui sem... Olha que eu já conhecia essa história, mas toda vez que você conta é de tirar o fôlego. Então, essa questão que você comentou de a pressão, a tensão, a ansiedade para você conseguir mais, quero mais. É 3 milhões, é 10 milhões, é 15 milhões, é 100 milhões. Agora eu quero comprar o concorrente, agora eu quero crescer mais. Então, esse pedalar do fluxo de caixa, porque a boca do jacaré está crescendo, você precisa, de alguma maneira, garantir que vai ter o fluxo de caixa para ali. E aí, finalmente, você conseguiu. Só que aí agora virou ansiedade para não perder o que você conseguiu. Mas aí, quando é que isso vai parar, né? Como é que é esse mais? A gente sabe, hoje saem todas as notícias de que nós temos a pirâmide invertida na educação brasileira, um investimento gigante na educação superior, e reza a lenda de que o que realmente importa é a primeira infância. Então, isso realmente faz sentido? Ou seja, a gente deveria botar 80% do recurso público na primeira infância? Queria pegar a sua visão sobre isso. Eu adoraria. Eu acho que a educação infantil, né, todos os estudos falam da primeira infância, da importância e como isso marca o cérebro, todas as janelas de aprendizado para o resto da vida. E tem um conceito, uma tecnologia sensacional que se chama brincar. A criança precisa brincar. Olha a desgraça que a gente está vivendo hoje, que é todas as crianças com o celular na mão. Como pode uma criança não interagir com o outro, não brincar, não fantasiar? A criança, nessa etapa da vida, ela está vivendo um mundo simbólico, são as criações. Ela fala sozinha, ela tem amigo imaginário, ela constrói narrativas. Então, esse é um momento riquíssimo que a criança deveria jamais estar com o celular na mão. Então, o PRO entende isso, acredita piamente nisso, e a gente entrega um tempo de brincar para a criança, onde a criança brinca livremente. Não é livremente numa correria desenfreada, é livremente no seguinte sentido, a gente dá o suporte para ela escolher o que ela quiser. Então, se você for na hora, um pouco antes do momento do brincar, você vai ver que tem os cantos do faz de conta, então tem o hospital, é a coisa mais linda do mundo, ver as crianças dizendo... como é que é? É coração, mas você vai ficar bom. Coisa mais linda do mundo, ver as crianças brincando com o outro. Na hora que ela brinca com o outro, ela está reapresentando o mundo para o outro. Não é representando, ela está reelaborando aquele mundo para o outro. Então, a gente tem os espaços da escola, da UBS, a gente tem os espaços da pizzaria, onde eles montam lá a comidinha, da feira, e eles ficam berrando as promoções da feira. É a coisa mais linda. Os espaços de construção, claro, o espaço do corpo também maior na quadra, que não é gigantesca, mas eles correm bastante, de tanque de areia. Biblioteca. Tá? E uma biblioteca maravilhosa, o espaço da leitura. Então, esse tempo do brincar, para a gente, ele é constitutivo, ele é condição da humanidade da criança, de um ser humano. Posso dar aqui meu depoimento, pessoal, como paciente, Dr. Vitor, que eu nunca estive tão bem, me sentindo tão bem como eu estou hoje, exatamente por esse cuidado completo. Então, inclui todos os suplementos, todos os acompanhamentos de exames,
E o Dr. Vitor é bem crítico. Então, assim, tá dentro ali do parâmetro do exame, não é suficiente. Tem que melhorar, ainda dá para melhorar dentro desse range, porque é individualizado. No range da população, você vai estar ali mais ou menos no ok. Isso é uma coisa interessante. Os exames laboratoriais, quando a gente olha, você vai lá, coleta o exame, vem o verde, vermelho, acho que não tem amarelo, mas acho que é verde e vermelho, né, a maioria. E aí as pessoas olham, beleza, se tá no verde, tá tudo bem, se tá no vermelho, tá ruim, preciso me preocupar. A verdade é que entre um e o outro, nesse range que a gente tem, é muito discrepante. Na verdade, o valor de referência do laboratório é uma curva de Gauss, é uma curva gaussiana, no qual eles pegam uma amostra da população que não tem doença. Só que entre você não ter doença e você ter saúde, a gente tem um espaço bem grande entre essas duas coisas. Esse gap é muito grande. Então, a ausência de doença não é porque você não tem doença que você tem saúde. E é isso que as pessoas estão começando a perceber. Porque o executivo ou o empresário que tá vivendo aquela vida frenética, ele vai fazer o check-up anual dele no Einstein e não vai ter nenhuma doença. Ele não tem diabetes, a carótida dele tá boa, tá tudo bem. Só que pergunta se ele dorme bem, como que tá o intestino dele, se ele come bem, se ele tem energia no dia a dia. Como que tá a parte de ansiedade dele, entendeu? Então, mesmo que ele não tenha doença, tem um gap aí muito importante, né? Acho que essa é uma frase bem importante. Não ter doença e ter o exame todo verde não significa que você tem saúde. Exato. Isso é uma questão importante. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento público a você, porque desde que eu comecei a fazer esse trabalho junto com você, vou pegar aqui meus exames de bioimpedância, mas mostra ali que perdi mais de 10 quilos de gordura. Isso é incrível. Com massa magra, me sentindo super bem, então... E nunca foi o cerne da questão, né? Esse é o ponto. O objetivo é ficar bem, ter boa saúde, mas aí naturalmente a gente vai, consequentemente, perdendo peso, a gente vai emocionalmente também, é uma coisa que, claro, depende também da minha vontade e disposição, mas com uma boa orientação fica simplesmente menos difícil seguir todo o protocolo. Você já tinha certeza que você queria fazer publicidade na faculdade ou era uma dúvida? Nenhuma certeza, assim. Diferente de várias pessoas que eu admiro, e acho que uma das coisas que a gente aprende é nos conhecer, né? Saber das nossas limitações, das nossas características. Então, não sou uma pessoa que planeja muito longo prazo, nem médio prazo, nem curto prazo. Agora, com criança, o curto prazo a gente aprendeu, eu e meu marido. Mas não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, né? Não fiz muitas reflexões sobre isso. Então, eu prestei muita coisa, prestei administração, prestei jornalismo, prestei publicidade, e fui decidir depois que eu tinha passado nas faculdades o que eu queria fazer, e aí me apeteceu ali na época pelo curso, tal, fazer a SPM, e fui bem feliz fazendo a SPM, assim, acho que tem várias questões sobre a publicidade no geral, mas sou uma comunicadora com muito orgulho, tenho vários bons amigos ali daquela época e tenho uma formação, assim, que eu ainda lembro de coisas que eu aprendi nessa fase, assim. Mas eu comecei a estudar muito nova. É difícil você saber o que você quer fazer para sua vida quando você tem 17 anos de idade, assim. Eu admiro muito as pessoas que são assim, mas eu já estava formada com 21. Então, hoje, eu olho pessoas de 21 anos, eu acho elas bem novas. E bem imaturas. E é normal. Então, acho que foi um pedaço da minha vida ali, mas certeza mesmo do que eu queria fazer, acho que eu não tenho nem hoje, assim. Então, acredito muito nesse nosso potencial de se reinventar e mudar muito o jeito que a gente encara, o que a gente faz e o que a gente quer fazer a partir das experiências que a gente está vivendo hoje. E é muito cruel mesmo você pensar que uma criança, um jovem, de 14, 15, 16 anos, ser obrigado a escolher uma profissão que vai estudar por 4, 5 anos e achar que isso vai ser pro resto dos 80 anos de vida útil que todos nós teremos, no mínimo. Porque tem a previsão até que já nasceu o bebê que vai viver 150 anos, 200. Já pensou, Tito vai nascer, vai viver por 200 anos junto com Elis. Então, realmente, precisa ter essa adaptabilidade, precisa aprender a aprender e não só achar que as habilidades técnicas aprendidas na faculdade é que eu vou aplicar para sempre. E aí você se forma no UPM, nós nos formamos juntos no UPM, e aí você
continuou na área da saúde. O que você fez depois? Continuei da área da saúde, como eu comentei, quando eu resolvi sair da Elfa, fizer uma transição como mando figurino. Aí a gente tinha inaugurado um hospital em 2016, 13 de maio de 2016, em João Pessoa, na Paraíba, e levei a família toda para Paraíba. A gente estava buscando um gestor no hospital, e eu topei o desafio de ser esse gestor. E aí, em 2019, a gente foi para Paraíba. Eu, minha mulher, mais uma vez, a Sheila do lado. Agora, dessa vez, com 2 crianças. E mudamos para aquele paraíso que é João Pessoa. Então, 2019, você se muda para João Pessoa. E, por acaso, 2020, acontece alguma coisa aí na história da humanidade que... E você estava tocando um hospital quando irrompe a pandemia. Como foi essa experiência de estar na linha de frente da pandemia? Foi um dos momentos mais críticos da minha vida, não só da carreira. É impressionante como a gente consegue aprender muito na prática. E aí eu falo que ali eu tive um MBA, Master mesmo, em gestão de crise. Quando a gente faz o lockdown, dia 23 de março, a gente estava assinando um M&A de um laboratório no dia que deu o lockdown. Então, aí ninguém sabia se cumprimenta com a mão, se não cumprimenta, como é que é. Mas não tinha nada de pandemia ainda. Você só tinha um alarme. E vai durar só 2, 3 semanas, porque somos um país tropical. Isso não vai chegar por aqui, fiquem tranquilos. Agora, no dia a dia ali, só quem passou realmente por uma unidade hospitalar sabe o que foi realmente a pandemia, né? E aí eu posso falar porque eu não era médico, não era enfermeiro, não tinha capacidade técnica de pegar uma veia, mas foi o período que eu mais trabalhei, né? Fiz um acordo com a minha família, eu ia todos os dias para o hospital, de segunda a segunda, não teve um dia durante a pandemia toda que eu não fui trabalhar, e muito mais pela equipe, por estar rodando as áreas e estar do lado das pessoas que também não sabiam o que fazer naquele começo, né, que eu fazia isso. Então, é muito o comandante do navio, o capitão do navio, ele não abandona a embarcação em situação alguma e ele tem que ser o último a sair. Então, eu fui o primeiro a me colocar à disposição ali, na linha de frente mesmo, e a gente passou, graças a Deus, ileso, né, muitas perdas, como todo lugar, mas a gente tinha um hospital novo, que tinha condições de ser feito 2 fluxos separados. Eu tinha do meu lado uma pessoa fantástica, a doutora Daniela Pagliari, que é para quem eu sou grato até hoje. A quem eu sou grato até hoje foi minha diretora de operações. Me ajudou muito a construir um modelo que fosse realmente vencedor para o todo. Muita gente ali, para não esquecer o nome de ninguém, mas muita gente do meu lado que realmente fez a diferença no dia a dia, das pessoas mesmo. Mas mais do que isso, né? Mais do que isso, o suor de quem estava ali no dia a dia fez muita diferença para a população paraibana. Decisões que eu nunca achei que eu fosse ter que tomar, e acho que não vem ao caso aqui para não ter que entrar em detalhes, mas foram tomadas ali com suporte de pessoas. E aí, mais uma vez, é aquela grande, grande vantagem e, ao mesmo tempo, alívio de você estar com gente boa do seu lado. Quando você diz que a crença é um momento em que você tem que... Essa ressignificação da crença, você criou-se uma estrutura de vida para você migrar para uma nova, que talvez essa nova traga mais felicidade, mais bem-estar, mais serenidade, mas tem um período de transição que fica um vazio, né? Que fica ainda uma construção, uma incerteza. Como lidar com tanto com essas situações duras da vida que... Será que eu interpreto essa situação duríssima como aprendizado? Tá bom, eu quero transportar, mas e esse vazio, né? E essa incerteza perante a construção desse novo ambiente? É super delicado falar sobre isso, mas eu gosto de tentar simplificar eu posso escolher viver amargurado e ressentindo e me sentindo injustiçado e carregando isso o resto da vida. É uma forma de ver. Outra forma de ver e a forma de ver é uma escolha, né? Ou eu posso escolher que é uma lição ou que é uma bênção. Qual dessas duas escolhas traz mais leveza e traz mais Deus para perto de mim? Quando eu acredito que é uma injustiça ou que é uma maldição, eu tiro Deus da minha vida. Quando eu vejo que é uma lição ou uma bênção de Deus, eu trago Deus para junto da minha vida. E eu entendi que a minha vida mudou
quando eu escolhi trazer Deus para junto dela em todos os momentos. Então, realmente é muito individual, né? É muito personalíssimo. E eu gosto de falar, se você sempre achou que era uma maldição, se agora você achar que é uma bênção, o que será que pode abrir na tua vida? O que será que tu pode enxergar como diferente? O que será que tu pode ver a partir dessa lente que tu ainda não viu? Mas é um ato personalíssimo e é um livre-arbítrio de cada um de como fazer escolhas na vida. Eu já fiz a escolha de achar que era uma maldição e a minha vida tinha um contorno. Quando eu percebi que era uma bênção ou uma lição, a minha vida passou a ter outro contorno. Então é tudo sobre... Por isso que a experiência direta é um caminho maravilhoso. Você destacou que um dos pontos de virada da sua vida foi a decisão de estudar fora do Brasil. Conta pra gente como é que foi esse processo de tomada de decisão na época. Ô, Vabo, assim que eu saí Eu sou carioca, né? E como todo carioca, eu sou muito irrequieto e gosto de praia. E a minha vida inteira eu fui muito curioso. Então, assim que eu saí da faculdade, eu fui empreender com alguns amigos e lá eu descobri por que toda empresa quebra. As faculdades não ensinam por que toda empresa quebra. Toda empresa quebra não é por causa de fluxo de caixa, nada disso. A empresa quebra pela falta de cliente. Ou você perde os clientes que tem, ou você não consegue os clientes que precisa. Então, eu resolvi me especializar nesse negócio de cliente. Então, fui fazer curso de vendas, curso de negociação e comecei a gostar. E sempre gostei de conhecer cliente, ouvir cliente, aprendi a fazer esse negócio. Mas o fato é que a minha empresa ela crescia e eu não ganhava dinheiro. Então, passado 4 anos, eu descobri que eu não entendia nada de finanças, de marketing, contabilidade. Então, resolvi fazer o MBA. Então, eu vendia as minhas ações da empresa que eu tinha de software e já me preparei para, eu quero utilizar isso como um processo de mudança de carreira. Então, para mim, foi um momento importante, onde eu fui efetivamente aprender com o objetivo de, durante aquele período que eu estava fora do Brasil, primeiro, mudar de carreira, aprender coisas diferentes, mas sempre tive na cabeça o desejo de voltar. Então, eu vejo muita gente indo estudar fora, eu ajudo muito a turma lá da Fundação Estudar, e eu vejo muito as pessoas querendo ir para fora, adquirir conhecimento novo, mas muita gente querendo voltar para o Brasil, porque aqui tem oportunidade, aqui tem possibilidade, e eu saí com essa cabeça. E por que estudar fora? Por que Estados Unidos e por que Boston? Surgiu uma oportunidade, então aqui, quando eu olho para trás, né, eu falo de uma posição de uma pessoa branca que teve oportunidade de estudar em escola particular e teve oportunidades e soube aproveitar as oportunidades. Então, quando eu decidi fazer isso, não tinha internet, então era um processo lento e eu escolhi que seria os Estados Unidos, porque eu antevia ir para alguma atividade financeira e lá é onde tem esse ambiente. E eu decidi fazer o application tarde. Então, eu tive que correr muito. Escolhi estar na costa leste, porque se eu fosse para Califórnia, eu ia provavelmente querer pegar onda, ia ficar mais difícil. E eu escolhi Boston, porque Boston é uma cidade onde tem muito estudante. Até hoje é uma cidade que mais de metade da população é de estudante, então você vive num ambiente de muitas pessoas internacionais, diferentes backgrounds, diferentes origens, histórias diferentes, e todo mundo vivendo a mesma realidade que você. Então, isso eu achei que, como eu ia sozinho, isso aí ia facilitar a minha estada lá. Qual é a importância desses pontos de virada, de forma geral, na vida das pessoas, e como é que a gente sabe realmente que é um ponto de virada? Excelente pergunta. Acho que é mais fácil eu falar qual foi o meu ponto de virada, primeiro. Vamos Pode lá, ser? claro. Tá. Então, estava eu, especialista em comunicação, alcançando a principal emissora de comunicação. Chego na Globo, né? Mãe, tô na Globo de verdade. Eu trabalhava já mais de 6 anos. E quando eu alcanço o lugar que todos os comunicadores desejam, eu adoeço. Então, eu não sabia me comunicar comigo. Eu tenho um apagão ao vivo, eu saio de licença médica, quando eu volto eu sou demitida no mesmo dia.
Então, hoje, olhando pelo retrovisor, 6 anos atrás, a demissão me deixou livre para a minha missão. Eu não deixei de ser jornalista. Simplesmente eu dou enfoque às coisas que eu pesquiso, estudo na saúde. Antes eu fazia reportagem, apresentação, era generalista. Eu buscava um pouco de cada situação que eu tinha que fazer. Depois da minha demissão, eu me tornei especialista de algo que eu estava vivendo na pele. Então, não foi algo em que eu falei, nossa, agora então que eu estou no fundo do poço, eu vou fazer disso. Não foi assim. Sabe? Eu fui renascendo em vida, me recuperando, e ao mesmo tempo, como eu fui exposta publicamente, as pessoas me procuravam também para entender, tá, mas e o que você está fazendo? Porque eu também preciso fazer. Ali eu vejo, falo, poxa vida, existe uma quantidade enorme de pessoas muito fragilizadas, aflitas, que não sabem o que fazer numa situação que eu também não estou sabendo. Opa, então essa pauta agora eu vou pegar. Percebe? Então, esse foi o meu grande ponto de virada. A minha demissão me deixou livre para a minha missão. Evidente que eu só vejo isso depois. Perfeito. Na hora que você cai, o joelho tá ralado, sangrando, dói. Depois passa um pouquinho, você já sabe que aquela dor vai amenizar. Então, isso que eu quero dizer. O ponto de virada, na hora, né, da situação vivida, você pode nem ter ideia do que está acontecendo e nem o que pode acontecer. Mas o que eu tenho certeza, 6 anos depois, é que na vida só tem 2 cadeiras. Vítima e aprendiz. E eu não estou anulando a dor de ninguém, invalidando a dor de ninguém. Eu só estou dizendo que quando você está na situação de vítima, é sua responsabilidade. Se recuperar, com a ajuda das pessoas, se você tiver ou não, mas é sua responsabilidade, não vai dar para culpar ninguém, mesmo que isso pode ter sido provocado com outras pessoas. Sair dessa cadeira da vítima e ir para de aprendiz. Ou seja, o que eu posso aprender com essa situação? E aí eu vejo um movimento lindo em tudo isso, então agora trazendo para você, quando é que uma situação pode ser ponto de virada? Quando um imprevisto te trouxer uma oportunidade que você até então não estava vendo. E eu já analiso isso há muito tempo, tá? Como repórter, eu quando mudava assim a minha pauta, no início eu ficava incomodada com atraso, com mudança de plano, mudança de rota. Mas parei de brigar e comecei a me perguntar, mas por que eu tenho que estar aqui mesmo? Depois eu fui ver, Vabo, que eu estava não só fazendo reportagem, eu estava moderando conflitos. A minha visão daquela situação, a minha condução do tema poderia mediar um conflito, ou não. Ou poderia só deixar a coisa mais confusa, percebe? E aí, depois disso, eu comecei a agradecer. Todas as vezes que acontecia uma mudança de rota, eu falava, entendi. Bom, então agora tá comigo, a bola tá comigo, eu preciso ter muita atenção no que tá acontecendo aqui, porque é para eu estar aqui. Não era para eu estar em mais nenhum outro lugar. E como é que começou, então, sua história com o xadrez? Porque para poder chegar nesse nível que você joga, no título de mestre internacional, que é um título abaixo do grande mestre, e pelo que eu conheço você, se você tivesse seguido o xadrez profissional, certamente você teria alcançado, que no Brasil são 17 pessoas. Não lembro agora. Por volta tem 212 milhões de brasileiros, só 17 brasileiros têm o título de grande mestre, e talvez alguns cento e poucos no mundo que não tem 1.000 pessoas no mundo que são grande mestre, pelo que me consta, aproximadamente. Então, realmente é uma determinação, um esforço, um talento muito forte. Então, conta pra gente um pouco como foi o xadrez na sua vida. O xadrez na minha vida vem pelo DNA, né? Meu avô, ele era húngaro, ele foi chegou uma época, acho que no auge dele, ele chegou tipo a top 20, top 30 da Hungria, ali na época, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E o meu pai já foi vice-campeão brasileiro. Então, vem daí, né? Eu tive aulas de xadrez ali no início, a gente ia jogar e tal, mas eu nunca queria jogar. Ele me levava para o clube, que é a ABB Lagoa, lá no Rio de Janeiro, não sei se você lembra ali que está no Lagoa. E ele ia jogar xadrez, insistia para eu jogar, mas eu ia jogar bola. Aí eu jogava e tal, mas mesmo assim, sempre todos os torneios de criança que tinham, eu ganhava, né? Porque eu tinha essa vantagem do pai e tal. E aí desisti de jogar. Aí, algum momento ali, entre os 10, 12 anos de idade, eu não me lembro, ele insistiu muito para eu jogar um torneio no Flamengo, ali no Flamengo mesmo, na Morro da Viúva, que chama,
onde tem aqueles troféus todos do Flamengo, que teve um torneio lá. E eu tinha jogado, a última vez que eu tinha jogado na ABB, foi com um cara chamado Marcelo. E é uma história meio louca isso, né? Porque parece que é o DNA, mas não. E eu sempre ganhava dele, né? Um belo dia, eu estava jogando com ele ali na ABB, e ele pediu para ir ao banheiro. E nunca mais voltou, porque ele não queria perder de novo. E ele estava nesse torneio. Eu, nesse torneio, adivinha que lugar que eu cheguei? Último. Meu pai chegou em segundo. Adivinha quem ganhou o torneio? O Marcelo. Ah, não. Não, isso foi insuportável para mim. Quando eu vi aquilo, aquele garoto que tinha me deixado jogando ali em pé, ganhar o torneio, eu chegar em último, ele na frente do meu pai, eu voltei para casa, peguei os livros e falei, agora eu vou ganhar do Marcelo. E é por isso que eu comecei a jogar xadrez. Tem o DNA e tem o Marcelo. O DNA e o Marcelo. Minha mãe é filha de banqueiro árabe, machista. Parece que não é atual, né? Mas parece que tá atual. Ele falava que mulher que estudava muito não casava. Então, a minha mãe não pôde estudar. E nem trabalhar. Ela estudava escondido. Meu avô materno, Calil. José Calil. E um puta empreendedor. O cara que chegou aqui com 5 anos de idade e tal. Teve ponto de virada na vida dele também, porque quando ele chegou, o pai dele estava no isolamento com tifo, ele nunca mais viu o pai, teve que trabalhar. Fez a vida, fez fortuna, teve 7 filhos e as mulheres não podiam estudar. E nem trabalhar, porque senão elas não casavam. Porque afinal de contas, mulher que trabalha não quer ficar dependente do marido, né? E aí, como na colônia árabe a mulher ela não é nada, né? Ela nem tá na árvore genealógica, nada dessas coisas. O ponto de virada ali foi que minha mãe, em determinado momento, tinha casado com meu pai, o meu avô pegou e chamou o meu pai, o genro, para trabalhar, parou de dar a mesada da minha mãe, porque ela se casou e começou a pagar o mesmo valor para o meu pai de salário, e minha mãe falou, me ferrei, tô na dupla dependência agora, tô dependendo do meu marido, que depende do meu pai. Puta roubada. E aí, tava na terapia reclamando da vida de dependência dela, chegou o terapeuta dela e falou, vem cá, a senhora já... Ele ia aumentar a terapia. A senhora já pensou em trabalhar para pagar essa terapia? Aí ela falou que ela achou aquilo uma falta de empatia do homem, né? Ficou muda a terapia inteira. Chegou na hora de ir embora, ela falou assim, sabe que o senhor tem razão? E vou dizer mais, na hora que eu for trabalhar, eu tô curada. Foi embora, nunca mais voltou. E esse é um ponto de virada que começou a influenciar a minha vida antes de eu nascer. Por quê? Porque quando eu nasci, ela já colocou a gente no drive de, vai ser independente. Não tem a menor chance de você ficar dependendo de marido. Então, primeiro você trouxe a história da sua mãe e na relação de busca pela independência dela, quebrando crenças que vinha da família dela, do pai dela, da comunidade e da sociedade que ela estava acostumada. Então, acho que é interessante você ter começado por essa história, porque nós estamos gravando na semana seguinte do fato que parou o Brasil. Esse episódio provavelmente vai ao ar em novembro, então já vai ter aí uns 2 meses que isso aconteceu. Mas como você bem disse, apesar de ser algo que... Essa história que você contou daí em algumas décadas, isso infelizmente em 2024 continua sendo verdade, de que ainda existe a mentalidade de que a mulher não pode ser o que ela quiser, e ao contrário. Ou seja, qualquer pessoa, homens, mulheres, jovens, idosos, negros, brancos, árabes, judeus, brasileiros, não importa. Pode ser o que quiser, né? E você, desde os 13 anos de idade, começou já a demonstrar o seu perfil empreendedor. Você vendia bala e refrigerante na escola, alugava filme, foi DJ e por aí vai. Então conta pra mim, de onde que surgiu isso? É genético? É DNA? Surgiu do nada? Será que existe o nada? Me conta. Antes de responder ela, eu vou falar, tô aqui com óculos, eu tô numa imersão de realidade mista aqui, porque eu tô te vendo e tô vendo outras coisas, mas a gente se conheceu numa outra imersão de autoconhecimento, né? Tirar meu óculos aqui para poder te ver fisicamente, essa brincadeira nossa aqui, mas isso é realidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre estar preparado para isso no futuro, né? Com certeza. Cara, começar, né?
aos 13 anos ali, começar a vender bala, refrigerante. Por quê, né? Porque vende DNA. Cara, meus pais eram donos de pet shop, banho e tosa de cachorro. Mas acho que me chamava a atenção o esforço, né, de colocar os filhos numa escola particular, de pagar todos os custos ali, né, que não é que seja classe média ou classe baixa, nem nada, mas tem a ver com o seu esforço do dia a dia e da família, né? E o que me empoderou ali foi que já era pago lá a escola particular, mas sempre tinha que pagar uns 2, 3 reais a mais de lanche. E os 2, 3 reais a mais ali de lanche todos os dias virava um dinheiro para o meu pai. E isso me movimentava e me inspirava o que eles faziam para trabalhar, cada centavo, cada migalha, cada coisa, cada momento que eles economizavam, os 2, 3 reais faziam diferença. Então, eu sabia que na escola o pessoal sempre queria bala. Eu também queria bala. E ao invés de ficar pedindo, por que não vender? Então, eu aproveitei ali uma oportunidade de comprar as balas e vender. Mas ganhava o quê? 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos. E isso poderia gerar os 1, 2, 3 reais que eu precisava. Mas a ponto de virada aí foi porque eu uni a oportunidade que o momento estava me dando. Eu sabia que queria empreender ali para conseguir esses 2, 3 reais a mais. Mas o vereador, na época, Ciro Darlan, tinha feito uma emenda, uma lei, bom, naquela época eu nem sabia, era que não podia vender gordura em escola. Não poderia vender nada que fazia mal para a saúde das crianças. Tanto escola pública quanto escola particular. E aí eu fiz uma transgressão, porque eu levava refrigerante e vendia. Então eu pegava uma bolsa de térmica, botava gelo, botava Coca-Cola, Fanta e outras marcas todas, e as balas, e vendia dentro da escola porque o pessoal estava precisando. Então, na aula de português, na aula de matemática, eu passava pelos corredores ali e oferecia, você quer house, você quer jujuba, você quer Coca-Cola? E o engraçado é que eu quase fui expulso da escola por conta disso. Fui difamado na frente de todo mundo do Grêmio infantil lá, porque tinha alguém fazendo algo que não era ilícito, mas usaram dessa maneira. Mas os professores me incentivavam, porque chegava no meio da aula e falava assim: Thiago, você traz amanhã Fanta Uva para mim? Ou Todinho? E o que eu fazia? Eu saía da escola, ia para o supermercado, pegava um dinheiro emprestado com meu pai ou algo do tipo para conseguir essa alavancagem. O capital de giro. E comprava por, sei lá, 95 centavos e vendia por 1,10. Não sabia o que era dinheiro, mas sabia o que era o movimento. Então, acho que esse foi um começo interessante aí, inspirado pelos meus pais, né? Eles me incentivavam até, inclusive, à noite, lá 10 horas da noite antes da escola, antes do dia seguinte, fazer a contagem de balanço de estoque. Quantas jujubas eu tenho, quantas halls eu tenho, e amanhã eu vou vender por tanto, e assim, todo mundo me devia um dinheiro na escola, porque também ninguém tinha dinheiro, né? Mas aí todo mundo ficava devendo dinheiro, tinha um dinheirinho ali. Ou seja, olha a quantidade de aprendizados. Com 13 anos, você já poderia extrair de uma simples experiência ali, de uma leitura de mercado. Primeira coisa, você viu uma oportunidade, você viu um problema. Demanda. Tinha demanda, porque alguém tinha esse problema, você foi lá para resolver essa demanda, baseado numa questão de uma brecha legal, ou seja, faltou por um lado, mas por outro lado lá, os empreendedores sempre à frente da lei, ou seja, tinha uma demanda, vamos tentar resolver. E aí você teve problema de inadimplência, tinha que conseguir vender, tinha que conseguir aliados. Sim. E aí teve a resistência do sistema, o sistema lá, o governo, que era representante dos diretores da escola, sim, querendo atrapalhar você para empreender. Olha a quantidade de paralelos que um simples venda de bala e refrigerante no ambiente escolar pode fazer para o mundo empreendedor. Cara, essa 5ª série, 6ª série, 7ª série. A sorte é que como eu repeti a 5ª série, eu tinha mais gente que me conhecia, né? Então, eu tava com toda a pessoa que passou, quem não passou, então tinha bastante gente ali para poder fazer esse network. É um network, cara. Sim. É um network. E você também usa como imagem, porque os professores, eu não era bom aluno, mas eu era esforçado. Tanto é que eu repeti a 5ª série, e é legal, isso é um ponto legal de virada, que é o seguinte: repeti a 5ª série no português. E, cara, no 2º ano, com a repetição, a professora de português me deu muita porrada, né? Porque não era aplicado, porque eu errava. Então, teve um dia, numa Bienal de livro, que eu falei assim: não, cara, peraí, deixa eu ir pra Bienal, e algo me disse, vai rodar aí a biblioteca, aí todos os estandes. E um livro me chamou a atenção, que se chama Manual de Roteiro. E como eu errava o português, manual, não é Manuel, o que nega? Peguei, Fernando Meirelles escreveu sobre Cidade de Deus, sobre o filme Cidade de Deus. Eu peguei esse livro e eu já gostava de audiovisual, depois a gente fala sobre isso, mas
Peguei esse livro, eu olhei esse livro, cara, palavras meio difíceis e tal, levei para a professora no dia seguinte, de português, e mostrei para ela, professora, eu comprei esse livro, você se importa de me ajudar a ler, porque tem umas palavras aqui que eu não estou entendendo e tal. Cara, essa minha atitude de simplesmente mostrar, eu não sou qualquer um, eu estou me esforçando também, estou querendo... Eu usei de estratégia talvez até inocente, não teve nada maquiavélico, mas foi, de fato, olha, você me ajuda? E ela mudou completamente a percepção de como ela me via e como eu conduzi dentro da escola. Que teve muita coisa que aconteceu dentro dessa escola, né? O Electra, né? A escola técnica. É muito engraçado como esses pontos estão conectados. Desde cedo, você sempre falou sobre dinheiro na sua casa, na escola, na faculdade? Como é que isso apareceu na sua vida? Não tem como a gente falar de dinheiro sem falar da nossa infância, sem falar de quem a gente é. E assim, não sou só eu. Quando qualquer pessoa que você perguntar assim, como é que é a sua relação com o dinheiro, ela vai puxar para a infância. Eu sempre gostei do assunto, mesmo criança. Com 8, 9 anos, eu pegava classificados para saber qual era o preço dos imóveis, qual era o preço do aluguel. Era uma coisa que já estava, assim, dentro de mim. Nunca me lembro, assim, de ser fomentada pela minha família, mas eu tive muito exemplo dentro de casa, que foi um grande privilégio. Até falei isso, acho que no episódio número 0 lá do podcast, que é meu pai... No caso, a gente morava numa casa de 2 quartos. Eu sempre tive uma vida confortável, nunca me faltou nada. Mas a gente morava numa casa de 2 quartos, um banheiro, éramos nós, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, e ele tinha uma outra casa, já desde quando eu era criança. Ele tinha uma outra casa que era maior, uma casa de 4 quartos, com piscina, tudo, e ele alugava essa casa. E a gente morava numa casa menor. E uma vez eu perguntei pra ele, falei, por que a gente não mora nessa casa maior e aluga a casa menor? Ele, porque ainda não tá no momento. Quando for o momento, a gente vai morar numa casa melhor, mas por enquanto ainda não é o momento. E aquilo ficou muito marcado para mim como algo do, acho que faz sentido a gente construir as coisas gradualmente, ter segurança financeira para viver a minha vida e talvez a gente não precise de muito. Então isso ficou um pouco em mim, mas sem meus pais me limitarem. Eu nunca fui muito limitada do ponto de vista, não, Carolina, você não pode isso ou não pode aquilo. Era algo meu. E aí fui crescendo, na adolescência, e eu tinha esse espírito de querer ser independente muito rápido. De poder eu decidir minhas coisas, eu fazer as minhas coisas, apesar de não ter sido tolhida. Então, não sei também de onde isso vem. E aí, entro para a PUC, já sabendo onde eu ia querer trabalhar, que foi onde a gente se conheceu, na empresa júnior da PUC, no segundo período. Eu já tentei no primeiro, eu já entrei na faculdade já sabendo que eu queria trabalhar lá. Não passei no processo no primeiro período, mas falei, não, eu quero. E no segundo, comecei lá. E ao mesmo tempo, vou tentar encurtar bastante aqui a história, mas ao mesmo tempo, nesse segundo período que eu entro para a empresa júnior, eu tive um professor de contabilidade que virou e falou o seguinte, eu não sei o que vocês vão aprender de contabilidade aqui. Ok, balanço patrimonial, ativo, passivo, mas o que eu quero que vocês aprendam de verdade é como levar isso para a vida de vocês. E tem um livro aqui, isso era 2004, tem um livro aqui que se chama Pai Rico, Pai Pobre, que eu sei que causa controvérsias, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas o fato é que eu fui apresentada para ele nesse segundo período da faculdade, e ele falou, vocês vão ler esse livro, vão fazer um projeto sobre vale mais a pena ter um carro ou andar de táxi? Vocês vão chegar à conclusão de vocês, cada um com a vida de vocês. Na época eu morava em Niterói, então eram outras circunstâncias, era diferente de quem morava do lado. Vocês vão fazer o cálculo, vão ler esse livro e vão chegar às conclusões de vocês e beleza. E aquele livro, provavelmente a turma inteira leu, sei lá, fez um trabalho e vida que segue. E aquilo pra mim foi, caramba, ativo, passivo, no sentido de, né, para quem tá ouvindo essas palavras pela primeira vez, não necessariamente o teu carro, a tua casa, aquilo é um ativo, eventualmente aquilo é um passivo, você já está tirando o dinheiro da sua vida, não está colocando. E entender esses conceitos ali do, se você investe, faz o dinheiro, aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, não é do nada, mas assim, enfim, aqueles conceitos entraram na minha cabeça e a partir dali eu falei, bom, um dia, eu não sabia esse termo independência financeira, não conhecia esse termo, mas eu falei, um dia eu quero ter uma segurança de ter algo, um dinheiro, como, eu ainda não sabia como,
mas que eu não fique refém do meu salário. Esse era o mote. Eu não quero... Ok, estou entrando na faculdade agora, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, preciso de um salário, mas eu não quero ficar refém dele. E dali foi. E eu coloquei aquilo na cabeça e depois conheci meu marido, colocamos na cabeça juntos, enquanto namorados, e foi indo. Aí depois a gente explora mais. Muito bom, muito bom. Deixa eu pegar alguns pontos aqui. Primeiro que esse ponto da educação financeira é algo que realmente, se a gente para pensar hoje o currículo das nossas escolas, eu pergunto meus alunos, quem aqui sabe me dizer as 5 fases da mitose? Sem jogar no Google, sem jogar no ChatGPT. Vamos lá. Aí, sei lá, 15 mil alunos que eu já tive a honra de ter na vida, se 2 ou 3 já me responderam isso, foi muito. Mas todos nós estudamos mitose, meiose, mitocôndria, etc, etc, etc. Como seria bacana se a gente tivesse tido conceitos como esse desde a época da escola, da faculdade, esse conceito da independência financeira, esse conceito da educação financeira. Um outro ponto que me chama a atenção, queria também ver sua visão, é em relação ao peso que o dinheiro tem, a palavra dinheiro, o conceito do pecado, o conceito da religião, de que o dinheiro é uma coisa ruim, de que o dinheiro é uma coisa suja, né? E você desde cedo teve essa vontade de se especializar. Essa história que você conta do seu pai em relação à casa maior, à casa menor, chama bastante atenção, já uma visão dele plantando em você uma semente de que, olha, beleza, a gente tem aqui que pensar no presente, mas também tem que pensar no futuro. E você desde cedo demonstrando uma people skill que é a determinação, né? Ou seja, a empresa júnior é o que eu quero, então vou entrar na faculdade já pensando nisso, não passei no primeiro, mas resiliência, vou seguir adiante, vou tentar no segundo, e aí deu certo, você foi aprovado. Então, esse dilema de devo comprar um carro, ou devo andar de táxi, devo comprar um apartamento próprio, uma casa própria, ou devo morar de aluguel, tudo isso é algo que permeia este ambiente e que você, desde cedo, naturalmente, por mais que você tenha tido uma carreira que foi te levando para outros caminhos, isso estava ali no seu DNA. E essa linha tênue entre ir de um ponto em que eu sei que é aquela milha extra que eu preciso dar para conseguir chegar, até o momento em que aquilo vira um esgotamento físico, mental, que vira uma depressão, que vira uma angústia, que vira um burnout, que vira um estresse contínuo, porque um estresse ou outro aqui até é importante para a sobrevivência, Claro, tem que ter o estresse. claro. Agora, o estresse crônico, isso é o que acaba gerando. E por isso até que hoje eu decidi migrar também a minha carreira como professor para esse tema de people skills, para esse tema de autoconhecimento, de inteligência emocional, porque eu vejo que é meio que a resposta, ou seja, eu me instrumentalizar para entender, eu estou me fisgando, isso é só a garra mesmo, ou eu estou... Que não os limites eu preciso dar para as pessoas, para não aceitar determinadas coisas, e entender o porquê que eu faço as coisas. Talvez esse meu amigo, será que ele está fazendo aquilo para ele mesmo? Ou seja, essa busca exacerbada de acelerar, não está fazendo pausa, quanto foi a última vez que tirou uma férias, que descansou? Ou será que ele está fazendo as coisas para provar alguma coisa para alguém? Eu estava comentando, chegando aqui, caminhando aqui para o estúdio. A minha filha ontem, de 14 anos, mandou um vídeo, que eu não consegui abrir, porque era TikTok, eu não tenho TikTok. E ela mandou o vídeo para mim, falando sobre o descanso. Então, é um desenhozinho espetacular, que fala do trabalho, o descanso. Ela falou assim, pensei em você. Opa. Mas eu digo assim, eu tenho tido pausas que eu nunca tinha tido. E as pausas são com elas, né? As pausas são em família, as pausas são em pequenos que eu nunca tive. Eu não me concedia. Nosso amigo Baza, né, postou aquela história de glamorizaram tanto essa questão da vida dura, tal, que quando você descansa parece ser vagabundo. Tem culpa. Você se sente culpado. Pô, não tô trabalhando, caramba, como é que pode? Você começa a ficar agoniado com essa história toda. Eu não tô dando treino, não tô treinando, não tô me dedicando, tal. E não é simples você sair disso, sabe? Quando você foi fisgado por essa história, sabe? Quase da obsessão. Pois é, e o que eu penso muitas vezes é que eu acredito que pessoas que têm já esse perfil de sempre acelerar, não tem o risco de ir para o outro lado. Não tem o risco de pegar de um pêndulo extremo e ir para o outro. Agora eu vou também... Relax total. Não tem esse risco. A questão é dar uma... É isso. Um pouquinho menos ali no É isso, final. é isso. Esse é o grande lance. Eu acho que tem que ter assim, é o prazer e até o desafio da quadra, no meu ambiente, da quadra dos dias ou da sala de aula, assim, semanalmente, quer que seja, legal. Mas sabendo que, olha, sair aqui, eu vou dar uma desacelerada aqui, eu vou relaxar um pouco aqui, né? Dar essa pequena... Eu concordo plenamente com você. Uma pessoa que tem uma certa característica, até certo um histórico dele, ele entende que
para você ter êxito, você tem que se dedicar. Eu tenho que ler um pouco mais, você, poxa, dar uma palestra, ficar um pouco até mais tarde, vou dormir um pouco menos hoje, faz parte. Mas eu vou dormir um pouco menos hoje, amanhã, depois da manhã, porque tem um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Aí se torna uma coisa compulsiva, né? E aquilo se torna um vício. Um vício. A pessoa falava para os assistentes, não, hoje, segura hoje, não vai não, tem gente vai lá. Eu não consigo, tem que ir. Hoje eu consigo, eventualmente, não ir. Entendeu? Dizer, não, hoje eu vou... Outra coisa, eu vou ler, eu vou ficar com as meninas, eu vou fazer alguma coisa. O que eu não consegui, né? Mas é aquela história. Aí, quando as pessoas vêm, tal... E as próprias relações, a relação de você pressionar, são gerações diferentes. Há décadas atrás, alguém chorou, engole o choro. O esporte, o ambiente era esse. Quantos problemas talvez não tenhamos tido com esses engole-choros que a gente ouviu por aí? Certamente. Certamente. Para de frescura. Clássico, hein? Clássico. Espero que tenham gostado dessa recapitulação dos melhores momentos da segunda temporada do Vabocast. E no próximo episódio, eu vou trazer para vocês um compilado das respostas de todos os convidados sobre a recomendação dos livros e dos mentores, que é aquela pergunta que eu fiz sobre o café. Se você pudesse tomar um café com uma pessoa viva ou morta, quem seria, o que você perguntaria, são os mentores. E também os melhores livros no próximo episódio. Eu também vou responder essas perguntas que eu fiz para os convidados. Então fica atento, fica atenta, porque eu vou compartilhar também a minha versão, a minha resposta para cada uma dessas perguntas. Queria aproveitar para agradecer aqui a Gup e a Tangram, nossos queridos patrocinadores da segunda temporada. Se você também quiser melhorar a sua gestão de pessoas e transformar a sua liderança e suas ferramentas, seus processos de RH, dá uma olhadinha na descrição do episódio, porque tem 15% de desconto para você na Gup. E a Tangram, também grande amigo Prieto, que brindou aqui, principal empresa hoje no Brasil, líder em presentes e brindes corporativos. Se você gostou do episódio de hoje, não esquece de avaliar na sua plataforma preferida, enviar lá no @vabo23 do Instagram qual foi o insight mais legal que você obteve, e eu te vejo no próximo Vabocast. O Vabocast é um oferecimento da Gup, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @vabo23. Até o próximo Vabocast!